Queridos e queridas, vamos começar a tiragem semanal, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse recado na frente de todos os vídeos da semana, então você pula se você for assistir mais de um vídeo, tá bom? Vou falar para vocês que eu vou reativar o meu clube de membros, tá? Ele existe, mas eu não estava publicando nada e eu vou começar a fazer tiragens exclusivas para membros. Então não é aquela coisa de prioridade para membros. Não é que eu vou colocar uma tiragem lá que depois vai ser liberada. Não, vai ser tiragens que vão ficar exclusivamente para quem for membro. Então só quem for membro vai assistir. Vou fazer tiragens com o baralho cigano, tá? Que foi uma orientação de um Exu lá do meu terreiro. Ele falou que eu preciso, porque eu tenho uma linha de cigano. Tá, então, só que eu não faço aqui normalmente porque eu me dou melhor com tarô, pelo menos por enquanto. Então, eu vou fazer essas tiragens de amor e relacionamento com o baralho cigano. Vai ser a nossa conexão cigana lá para os membros, tá bom? O clube de membros tá baratinho, tá? Eu acho que é R$ 7,99 e lá você vai conseguir, então, assistir. Eu vou publicar 3 vídeos por semana. Por enquanto, na energia dos membros, eu não vou separar por signos, porque eu sei que vai começar devagar, vai ter pouca gente, provavelmente eu vou publicar os primeiros lá para quase ninguém, né? Mas vou publicar lá. Então, se você tiver interesse, o baralho cigano é bem diferente, a energia é muito mais direto, né? Então, são vídeos mais curtos, mas são vídeos muito legais, tá? Que mostram aí então a energia do amor e do relacionamento para vocês semanalmente, tá? Vocês vão ter 3 vídeos para ver qual que ressoa aí com o teu momento, tá certo? Então eu convido vocês a participarem, a me ajudarem também a contribuir com o meu trabalho, porque eu sou exclusivamente taróloga e cartomante, né, gente? Eu só trabalho com isso, então eu tô aqui dedicando meu tempo para entregar o melhor para vocês, tá bom? E é sobre isso, tá? O meu recado. Espero vocês lá e vamos que vamos. Aqui, ó, aqui no nosso canal nada muda, tá? Fica tudo igual. Talvez eu mude os horários. Estou reformulando aí os horários não, os dias que eu publico cada vídeo. Talvez eu mude isso um pouquinho mais pra frente, mas nada muda. Temos tiragens semanais e tiragem bônus do mesmo jeito, tá certo? É isso, gente. Até lá. Olá, sagitarianos. Vamos fazer sua tiragem dos próximos dias de junho, dos próximos 7 dias. Vamos ver aí o que te espera. Lembrando que eu vou fazer aqui uma tiragem coletiva, intuitiva, então ela pode ou não ressoar com você, tá? Pega só o que te servir. E também pode ser que saia espelhado na energia de alguém que você lida, que tá perto aí, próximo de você, ou que você pensa muito. Então, se você achar que eu tô falando de outra pessoa, também fique à vontade para inverter os papéis. Eu tô achando que tá fazendo um pouquinho de sombra aqui, deixa eu acender a luz. Vamos lá, vamos pegar a tua energia. Você viu o recadinho aí, né, do clube de membros. Agora, então, vamos pegar a energia da sua semana, vamos fazer sua tiragem semanal. Vamos lá, Sagitário, os próximos dias de junho, os próximos 7 dias de junho. Qual é a energia de Sagitário? Olha lá, Rei de Paus. Vamos pegar mais 3 cartas. Opa, peguei duas, vou aceitar, tá? Sem querer, peguei duas. O Mundo e o 4 de Paus. E o Cavaleiro de Copas. Bom, o Rei de Paus é uma energia de muita decisão, assim, né? De muita firmeza, de muito empoderamento. Ele fala de uma pessoa que tem muito, que sabe o que quer, né? E tem aquela força para ir atrás do que quer, para fazer o que é preciso para conseguir o que quer, né? É uma força de atração, de magnetismo também, tá? Mas ele tem muita firmeza, tá bom? A gente vê aqui cartas muito bonitas, tá? Cavaleiro de Copas, 4 de Paus imundo, e eu tô lendo nessa frequência, não, nessa sequência, porque o mundo, querendo ou não, é uma finalização, né? A carta 21 é o último dos arcanos maiores. Ele fala de uma finalização, de um fim de um ciclo, mas também de uma realização. E aqui a gente está vendo uma realização no sentido que me vem como sentido de relacionamento amoroso, porque a gente tem uma proposta amorosa chegando aqui para você. Então é como se você fosse receber aqui uma declaração, alguém se abrindo para você, mostrando o interesse, ou alguém se aproximando de você com intenção amorosa. Aqui nós temos a carta do 4 de Paus que fala sobre união, fala sobre celebração, né? É uma carta que fala de alicerce, de apoio, de pessoas que gostam de você, mas ela é uma carta de união, tanto que em muitos decks ela é representada aqui por um casamento, né?
E aí, depois uma carta da realização. Então, aqui fica parecendo muito que tem um movimento de alguém chegando para trazer isso para tua vida, né? Trazer uma união que vai te fazer muito feliz, né? Que vai te trazer uma realização, tá? Só que a gente vê aqui também, com o Rei de Paus, que isso pode ser uma decisão tua. Então, esse movimento também pode estar falando que isso é um movimento seu, é você indo atrás de alguém, tá? Então, cabe as duas coisas aqui, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais com as outras cartas. Se é você que está indo aí atrás de alguém, se declarando para alguém, esse clima de semana de Dia dos Namorados aí, né? Ou se é alguém que está chegando na tua vida. Você está atraindo alguém, né, com essa energia magnética que tem o Rei de Paus, tá? O Rei e a Rainha de Paus tem muito disso, de atração, tá bom? Vamos ver aqui então os desafios da semana do Sagitariano. Olha, 5 de copas. Vamos entender um pouquinho mais. Temos uma rainha de copas, um imperador e a lua. Bom, seu desafio aparece aqui o 5 de copas, tá? 5 de copas é uma mágoa, é uma chateação, é uma carta de perda emocional. Pode falar de culpa e arrependimento também. Ele tá vindo como seu desafio, como se você tivesse nesse sentimento e o tarô pedindo para você sair. O seu desafio é você deixar essa energia, tá? E aqui, interessante é que saiu aqui, olha, um casal, né? Rainha de copas, a rainha do amor, da empatia, da compreensão, do acolhimento, do amor incondicional. O imperador, que é uma energia de alguém muito firme, que traz segurança, confiança, mas também um pouco teimoso, um pouco inflexível. E a lua vem aqui como algo, ou como algo oculto, ou como algo confuso, tá? E eu entendo muito aqui que talvez, tem duas coisas aqui. Ou entre um casal havia muita confusão, havia muitas incertezas, muitas inseguranças, né? Isso causou muitas mágoas, muitas chateações, né? E aí você precisa superar essa energia, talvez, de algo que já te aconteceu e que parece que é recente, porque vem chegando outra pessoa na tua vida, tá? Ou isso aqui pode ser uma dessas pessoas, né? Quem quer que você seja aqui, pode ser uma delas retornando. Então é uma superação das mágoas do que já aconteceu entre vocês. Então, essa pessoa vem retornando para resolver, né? Resolver as situações que aconteceram, fechar esse capítulo onde houve aqui um problema entre vocês, tá? Então tem essas duas nuances aqui, tá? Me parece mais isso, tá? Que havia um problema, inseguranças, incertezas, né? Talvez até segredos aqui entre você e uma pessoa. Isso chateou muito, pode ter inclusive afastado você e essa pessoa, e agora talvez ela esteja voltando para encerrar essas questões, esses problemas, tá? Me vem mais como um cara de resolução positiva, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais. Então, assim, para resolução ser positiva, você tem que superar essa energia de tá magoado, tá magoada, né? Vamos entender um pouquinho mais. Melhores atitudes. Melhores atitudes. 9 de copas. Sua melhor atitude é 9 de copas. Vamos entender. Vou pegar 3 cartas. 4 de copas. Os enamorados e o 4 de espadas. Bom, 9 de copas é aquela carta do você se sentir bem com você mesmo. É você estar num lugar onde você se sente bem, você estar com uma pessoa onde você se sente bem. Então, ele é uma carta muito emocional, né? De muita satisfação emocional, mas a gente normalmente fala da gente, de como a gente se sente, não é um sentimento pelo outro, tá? E como melhor atitude, o tarot tá pedindo para você estar num lugar, fazer uma escolha, né, estar numa relação onde você se sente bem para você ser você mesmo, para você poder se sentir realmente confortável, né? E aí ele vem aqui, olha, falando sobre uma insatisfação, uma apatia, um desânimo, uma escolha, que os enamorados fala de escolha, né? E o 4 de espadas sobre uma reflexão, tá?
Então, o que que a gente está vendo aqui? Existe uma situação aqui. Ele te pede para você refletir bem, tá? Porque me parece, né, que essa situação te trouxe uma insatisfação muito grande, talvez por isso houve aqui, me parece que são pessoas que estão afastadas, ou pelo menos, assim, balançadas, assim, uma com a outra, no sentido de estarem meio estremecidas, tá? Então tem aqui uma apatia, uma falta de energia, então reflita bem sobre isso para fazer a sua escolha, e a sua escolha tem que ser aquilo que é melhor para você, tá? Então não é aquela coisa assim, ó, não é só porque a pessoa te pediu desculpa que você tem que aceitar desculpa, né? Não é só porque a pessoa enxerga ou promete que vai ser diferente que você tem que aceitar. E olha só, gente, eu não tô vendo aqui aquela coisa do ex que foi ruim, não. Parece que é alguma coisa que aconteceu recente, que estremeceu, que você ficou chateada e a pessoa, né, teve aqui uma pausa, parece, a pessoa tá voltando para te pedir desculpa, tá? Porque você ficou muito firme aqui, muito, assim, sabe, não correu atrás, não ficou ali tentando fazer nada, você simplesmente ficou chateado, ficou chateada, ficou na tua, a pessoa volta, né, pra te pedir desculpa sobre essas coisas aqui, pode até significar omissões, assim, a pessoa te escondeu alguma coisa, pode ser, tá? E aí o tarot te fala, ó, sua melhor atitude é você refletir bem, porque isso aqui te causou um certo, sabe, aquela coisa de sei não, sabe? Não sei não, isso aqui me deu uma brochada, desanimei com isso aqui, né? E aí ele fala, ó, reflete bem para fazer a melhor escolha para você, tá? É sobre também não se sentir pressionado ou não aceitar qualquer desculpinha ou justificativa, sabe? Tipo, é aquela coisa, você não precisa de ninguém, né? Então não precisa aceitar. Pode desculpar, pode conversar, mas não necessariamente ficar de novo com a pessoa, entende? Vamos ver aqui. Ou pode ficar também. A escolha é o que te faz bem, né? Vamos ver aqui um conselho. Conselho, conselho, ó, o Papa. O Papa fala de compromissos, né? Vamos entender. Seis de copas, as de copas e 8 de espadas. Bom, o Papa é uma carta que fala de casamento, que fala de compromisso sério, mas é uma carta de moralidade, né? É uma carta que fala de sabedoria, de maturidade, de comprometimento, tá? Não só de compromisso, mas também de comprometimento, tá? Aí a gente tem aqui as cartas do Seis de Copas e o As de Copas. O Seis de Copas é a saudade, né? A nostalgia. E o As de Copas é uma renovação emocional. Me parece muito. Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu só dar uma pausinha rapidinho. Desculpa, gente, é que minha filha entrou aqui. Mas como eu estava falando, nós temos aqui uma saudade e uma renovação. Então me parece sim que tem um sentimento, que tem uma saudade dessa pessoa, né? Que você gostaria de renovar as coisas, né? De fazer as pazes. Talvez isso sim seja o nove de copas para você, né? Se desculpar. Mas você tem muita dúvida, né? Porque o oito de espadas é uma trava, é um bloqueio, é você pensar em muita coisa e não conseguir ter clareza, né? E essa falta de clareza talvez esteja te travando aqui para recomeçar tudo isso, né? Mas é a sua vontade. Só que aqui a gente tem a carta do Papa, né? O Papa fala de comprometimento. Então, talvez aqui como conselho seja você se comprometer e também meio que exigir, entre aspas e entre muitas aspas, porque não é uma questão de cobrar ou exigir do outro, mas esperar que o outro também se comprometa. E também, e talvez seja então uma questão de dar uma chance para ver se o outro se compromete, porque existe aqui um desejo de renovação, que você não tá, só que você não está enxergando se vale a pena, se é o melhor para você ou não, né? Então talvez precise de uma fase, de uma pausa, né? De um momento para ver se vai haver comprometimento da outra pessoa realmente em mudar essa situação que aconteceu aqui, tá? Vamos tirar mais cartas aqui. Vou tirar mais cartas para ver se tem mais detalhes dessa situação, mas assim, é uma relação que está estremecida por algo que parece que alguém escondeu, tá? E essa pessoa que escondeu vai vir pedir desculpa, e a decisão é tua, né? O rei de paus é você aqui, a decisão é tua, e você tem que fazer aquilo que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem. Você tem vontade de voltar com essa pessoa, mas você tá nessa trava. Mas talvez.
observar se essa pessoa vai se comprometer a não fazer mais isso, seja algo que você poderia fazer aqui, dar uma chance, já que existe essa vontade, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais detalhes aqui para vocês, mais informações, tendências, direcionamentos para vocês sagitarianos. Vamos lá. Olha, 3 de paus é olhar para o futuro, né? 2 de espadas, você não tá conseguindo, né? Por isso que você tá no 8 de espadas aqui, porque você não consegue saber o que vai acontecer, não tem muita certeza, né? Vamos lá. É, aqui tá mostrando um pouco de como você tá emocionalmente diante dessa questão, né? A gente vê que você tá tentando olhar para o futuro, entender como seria se você, né? Se eu desculpar, né? Se eu voltar. Como que vai ser, né? Então aí tem esse bloqueio, você não consegue enxergar se vai dar certo, se não vai. Aí você fica nesse desânimo, nessa coisa de não sei se eu devia, porque essa coisa do desânimo mesmo, né? E quando a gente tá desanimado, a gente fica, ai, será que é? Será que não é? Será que eu devia? Essa dúvida junto com o desânimo, né? Aquela coisa de ficar pensando qual caminho, qual decisão e ter sem energia para tomar essa decisão, justamente por causa da incerteza, né? Ainda assim, tem aqui a renovação emocional, tem o amor, essa carta fala desse amor que transborda, desse sentimento puro e desse sentimento que existe aqui, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, o pendurado, você preso, presa nessa situação, preso também a esse sentimento, né? Então é como se você sentisse, não deixasse de sentir, não conseguisse é, sair desse estado emocional também, do sentir saudade, do querer renovar, e ao mesmo tempo preso na dúvida, preso na incerteza, né? Então aqui tá te mostrando um pouquinho de como você está, apesar de estar numa energia de muita firmeza, né? Então você vê que isso aqui é um posicionamento, um comportamento, né? Mas por trás desse comportamento firme existe muita dúvida, muita falta de energia aqui, né? Que é como você pode estar agora neste momento, ou como você estava, né? Mas a gente vê que tem a ver com isso aqui, ó, com o seu conselho, que essa parte de baixo é tudo um conselho, né? Melhores atitudes e conselho. A gente tem o seu desânimo aqui, ele pedindo para você pensar bem, porque tudo isso te desanimou sim, né? E essa coisa que te desanimou, que te fez broxar com essa pessoa, é o que te faz ter essa incerteza sobre o futuro, mas ao mesmo tempo você fica preso nesse sentimento, né? Então é sobre você avaliar bem o que faz sentido, porque me parece que uma relação inicial aqui, tá? Porque, assim, é uma quebra de confiança inicial, assim, tá me parecendo, sabe? Aquela coisa do, se já fez isso agora no começo, imagine depois, sabe? Aquela coisa assim. Tá me parecendo mais isso, tá? Eu vou tirar um conselho para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar um conselho com o Oráculo das Almas. Conselho para sagitarianos e sagitarianas sobre essa situação. Conselho, Sagitário. Conselho, Sagitário. Vamos ver. Maria Conga, trabalhar. Vamos entender aqui, tá? Eu vou ler para vocês, tá? Deixa eu mostrar a cartinha, tá? É a Preta Velha Maria Conga. Ela fala sobre trabalhar. Deixa eu ler para vocês. Eu, para variar, não pego meu óculos e fico reclamando aqui. Vou achar aqui a Maria Conga. Achei. Quando eu piso em terra, é para lembrar a toda mulher viva a força da resistência que cada uma delas possui. Eu piso devagar, mas com toda a firmeza no chão. Quando eu chego, é para resgatar a última gota de suor do seu corpo, cansado de trabalhar, e com essa única gota eu te lembro o tanto de água que você possui para fazer gerar o fruto do seu trabalho. Se qualquer energia negativa tenta cruzar seu caminho e atrapalhar o seu feitio, com um pequeno galho de arruda e uma grande reza, eu espanto o quebranto e mal olhado, porque eu sei que o seu trabalho é sagrado.
Quando eu piso em terra, é para te lembrar a força do trabalho que você tem. Trabalhe então em seu benefício. Não se esqueça disso. Sua força de trabalho deve ser usada em favor de sua liberdade de viver como quer. Trabalhe sim, mas, mas que seu trabalho te leve a desfrutar e gozar de sua vida. Bom, isso talvez seja para te lembrar que você não. E eu costumo bem falar disso, tá? Não sei qual que foi o problema que vocês tiveram, qual que foi a questão, tá? Mas com esse conselho, me vem muito aquela coisa da pessoa ter uma questão, um problema, uma ferida, um trauma, uma coisinha que ela carrega, e essa coisinha que ela carrega acaba que te desanima, te fere em algum lugar. E aí tem sempre a justificativa de que a pessoa passou por isso, por aquilo outro, por isso que ela é assim ou é assado. E aí essa carta de trabalhar, de falar que você tem que focar a energia do seu trabalho a seu favor, para você desfrutar a sua vida, me vem muito para você não usar a tua energia para trabalhar para o outro e em favor do outro, no sentido de querer salvar, de querer ser a enfermeira, a terapeuta, a psicóloga do outro. Seja lá qual for o problema aqui que a pessoa pisou na bola, tá? Que te chateou bastante, ainda que você aceite ela de volta, não é o seu trabalho resolver o problema dela. Ela tem que resolver o problema dela para não repetir, seja lá o que ela fez com você. Mas não é o seu trabalho curar, ensinar, tá? Mulher tem muito, e essa carta especialmente é um conselho para as mulheres, né? Mulher tem muito isso de querer ensinar o homem a como ser, o que fazer, como é. Não é nosso papel, né? Eu acho que quando ele quer ser uma boa pessoa pra gente, ele aprende. Ele tenta fazer o melhor que ele pode e busca melhorar tudo aquilo que ele sabe que ele tem que melhorar. Por exemplo, isso aqui, ó. Afinal de contas, ele tá voltando aqui, talvez para pedir desculpas pra você, tá? Então é sobre isso, tá, gente? Tenham isso em mente. Eu acho que esse conselho vem mais nesse sentido de casal hétero mesmo, mas a tiragem aqui, vocês sabem, gente, não tem gênero, tá? Serve pra todo mundo. É isso, gente. Se fez sentido, por favor, comentem. Dê um joinha, uma hypada para me ajudar, por favor. Se vocês tiverem interesse em entrar no clube de membros, eu vou ficar muito feliz em receber vocês. E se precisarem de uma tiragem individual, meu link está na descrição desse vídeo. É só vocês clicarem que vocês vão cair lá no meu WhatsApp e a gente conversa, tá certo? É isso, gente. Até a próxima tiragem.